Bom, pessoal, então hoje no programa Bluetooth Zoom temos uma convidada muito especial. Trago aqui para vocês nada mais nada menos do que Bibi Seixas, produtora musical e uma das maiores DJs do Brasil. Desde o nascimento, sempre influenciada pela boa música, ela é filha de Kika Seixas e do nosso lendário Raulzito. Vivi, você decidiu seguir o caminho da música eletrônica em 1998, quando na Austrália você começou a participar de alguns festivais de trance. Quase 20 anos depois, você foi escolhida como a melhor DJ feminina de Deep House no DJ Sound Awards 2015, mesmo ano que você chegou a abrir um show do Chemical Brothers. Queria que você contasse para essa galera um pouco dessa sua trajetória e explicasse também um pouco dessas vertentes da música eletrônica, como house, funk and techno house. Então, dá uma clareada aí pra galera, conta um pouco dessa sua história. Salve, salve! Prazer estar aqui participando desse programa Bluetooth Zoom. Muito obrigada pelo convite. Um salve aí também para toda a galera que house seixista que está nos escutando. Bom, esse ano eu faço 20 anos de carreira. Tá sendo um ano assim que eu tenho revisto as minhas fotos quando eu comecei a tocar. Tá sendo um momento assim bem nostálgico, né? E até essa surpresa de como que a vida passa rápido. Bom, então foi em 98, como você comentou, né, que eu fui ao meu primeiro festival de música eletrônica. Eu tava nos meus 20 anos, aos meus 18 anos, e nessa época eu era remadora, eu era atleta de remo do Clube de Regatas de Botafogo. Adolescente, vivendo aquela minha crise existencial, né, que quase todo adolescente passa. Ainda mais com um pai tão genial como o meu, né? Me questionando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse planeta Terra, né? Qual é o meu dom? E quando eu fui fazer essa viagem de intercâmbio para a Austrália, eu fui no meu primeiro festival e me encantei com aquele universo, né? Porque até então eu conhecia, eu sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de música, mas eu conhecia, eu ia pra balada, eu ia pra boate, lugar fechado, né? Mas quando eu descobri aquele universo, as pessoas dançando ao ar livre, na natureza, com o pé no chão, eu sempre fui muito conectada com a natureza. E ali o bichinho me mordeu, né? Eu voltei pro Brasil, comecei a frequentar os festivais de trance aqui no Brasil, né? Festivais bem famosos, como Transcendence, que ficava na Chapada dos Veadeiros, Transfusion, que era em Pirinópolis, em Goiás. E lá rolava muito trance. Mas o trance, eu vou dar uma explicada breve para vocês. O trance é um estilo de música eletrônica bem acelerado, com bastante psicodelia. E ele é originário de Goa, na Índia. Então o nome trance é como se você entrasse em transe mesmo, porque é uma batida assim bem repetitiva e bem psicodélica. Então esses festivais aqui no Brasil eram festivais de trance. Mas eu fui conhecer a House Music. E a House Music, para explicar assim para os leigos, seria um filho da Disco Music, né? Então, dentro da House Music existem várias vertentes. Existe o Funk House, como você falou, e o funk não é do funk brasileiro, é do funk americano. Então, é um som com umas linhas de baixo bem funkeadas, né? Nessa pegada do funk americano. Aí eu conheci esse estilo e aí que eu me apaixonei e encontrei o meu nicho. Na música eletrônica eu encontrei o meu nicho. Claro que tinha muitas pessoas me questionando, né? Como que a filha do Raul não vai tocar guitarra, não vai cantar, não vai compor. Isso na época que eu era uma adolescente, isso me deixou bem insegura, né? Mas eu olhando para trás hoje em dia e, né, completando esses 20 anos de carreira, tendo sido tão reconhecida pelo meu trabalho, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu fui muito corajosa, sabe? De ter seguido o meu caminho e acreditado no meu sonho. É verdade que você largou a faculdade de turismo para seguir a carreira de DJ?
O que sua família achou disso na época? Quantos anos você tinha? Conta um pouco pra gente. Sim, eu larguei não só a faculdade de turismo, quanto a faculdade de publicidade e propaganda. É engraçado que a única coisa que minha mãe me pedia era: minha filha, termine uma faculdade. Mas quando eu descobri esse meu dom, né, pra discotecagem, quando eu comecei a trabalhar, né, porque muito ao contrário do que algumas pessoas dizem que DJ não é trabalho sim. Quando eu comecei a trabalhar e viajar o Brasil inteiro, tocando, né, fazendo meu dinheiro, fazendo meu nome, eu senti que eu tava perdendo tempo ali na faculdade. Tava perdendo tempo e tava jogando dinheiro fora numa coisa que eu sabia que não ia fazer. Porém, a faculdade de publicidade e propaganda me trouxe um background bem legal para saber me vender, né? Porque todos somos um produto, né? Então, foi bem bacana, assim. Me arrependo de não ter terminado a faculdade de publicidade e propaganda. Mas nunca é tarde demais para começar tudo de novo. É isso aí, Vivi. Nunca é tarde demais para seguir nossos sonhos. Continue aqui com a gente, que daqui a pouco estamos de volta com esse bate-papo. Agora, seguindo nossa sequência de músicas, vamos começar com Let Me Sing, de 1983, seguindo com Paranoia, do álbum Nova Ion, de 1975. Rádio Fiscar, escute diferente. Vivi, apesar de ser filha de Raul Seixas, você conquistou o seu espaço no cenário musical sem ter que usar essa alcunha de ser filha de Raulzito, até mesmo porque são estilos musicais bem distintos, né? Após anos de experiência em Noite Sem Dormir, em 2017 você lançou o seu primeiro EP autoral. Para quem não sabe o que é um EP, é um Extended Play, que é uma gravação em disco que pode ser em vinil, formato digital ou CD, que é longa demais para ser considerado um single e muito curta para ser considerado um álbum musical. Seria algo entre um meio termo, com cerca de 4 ou 5 músicas. Então conte-nos um pouco sobre a criação desse EP e onde que essa galera pode estar encontrando ele para ouvi-lo. A história desse EP foi bem bacana, porque o lançamento do EP foi em 2017, né? Que você disse. Meu HD tá meio cheio, minha memória não é muito boa pra data. Antes disso, eu já tinha conseguido, com as gravadoras, os canais, né, de alguns discos do meu pai, separados, os instrumentos, a voz, a guitarra, a bateria. Eu tinha conseguido uns CDs, né, com essas gravadoras, com esse material. Nem pensava em ser DJ ou produtor ainda. Guardei aquilo ali. Pensei, algum dia eu vou fazer alguma coisa com isso. E aí, né, comecei a tocar, tal. A gravadora Warner me chamou para fazer esse EP. E nessa época, né, eu tocando música eletrônica, já tinha essa, lógico, né, que eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade, primeiro em, né, fazer qualquer trabalho em cima da obra do Raul Seixas, né, na obra do meu pai. Ao mesmo tempo, eu como filha, como fã que sou, porque eu sou muito fã dele, além de filha, coruja, também gostaria de fazer a minha homenagem ao meu pai, né, o Brasil inteiro homenageia Raul. Do rap ao sertanejo, o Brasil homenageia Raul. Eu falei, eu também quero fazer uma homenagem. Então eu me preocupei em fazer um EP que tivesse a minha identidade do eletrônico, que não perdesse também a identidade das letras, né, do meu pai, que são tão importantes e são tão profundas e fazem a gente pensar tanto, né? Queria manter essa identidade também. E chamei alguns músicos para dar um pouco mais orgânico, né? Ficasse um trabalho que todo mundo curtisse. O pessoal que gostasse de eletrônico e o pessoal que não curtisse eletrônico. Ficar uma coisa assim bem mais acessível. Então eu chamei o Arnaldo Brandão, que
que é o meu padrasto, que é vocalista do Hanoi Hanoi, uma banda que fez muito sucesso nos anos 80. Totalmente demais. Ele é um grande baixista, o Arnaldo Brandão. Ele botou uns baixos em algumas faixas. O Donatinho, que é filho do João Donato, que é um grande amigo meu, excelente tecladista, também gravou uma faixa, Geração da Luz. Eu fiz uma versão do Rock das Aranhas, né? Que é uma versão, que é uma música bem acelerada, eu transformei num drum and bass, que é um estilo também de música eletrônica, mas ele é bem acelerado, bem quebrado. Então eu fiquei muito orgulhosa, assim, com o resultado desse CD, me deu um baita frio na barriga, mas fiquei muito orgulhosa, assim, pelos feedbacks que eu tive. E outra coisa que eu tinha em mente também era deixar para nova geração um pouco de Raul, né? Isso foi legal, que muita garotada que não conhecia Raul Seixas conheceu através desse meu CD, desse meu EP. Então foi bem bacana isso. O meu pai tinha uma ligação, né? Ele tinha uma preocupação muito forte tanto que ele fez Geração da Luz, né? Em deixar uma mensagem também, né? Para a Geração da Luz, vão ser donos disso tudo no futuro, né? Ele tinha essa preocupação. Então eu achei bem legal poder tocar o coraçãozinho da Geração da Luz. Vivi, em 2004 você tocou para um público de mais de 5.000 pessoas no evento O Baú do Raul, que foi uma homenagem ao seu pai na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Você também já chegou a remixar algumas músicas de Raulzito. Bom, quando Raul Seixas veio a falecer em 1989, esse gênero de música eletrônica ainda praticamente no Brasil não existia, né? Veio chegar alguns anos depois. Ele que misturou baião com rock, com bolero, samba, blues, country, rap, os mais de 30 ritmos musicais. Eu queria saber, se ele tivesse vivo, você acha que sairia daí uma parceria, um bem bolado, daria para misturar todos esses ritmos e juntá-los e, quem sabe, fazer essa união entre pai e filha? Eu não tenho dúvidas que o meu pai era chamam ele do rei do rock, mas como você falou, inclusive tem isso escrito listado no livro, na biografia da minha mãe, né, Coisas do Coração. São mais de tantos estilos que você acha nas músicas do meu pai. Rock, baião, samba rock, rap, forró, enfim, uma infinidade. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse vivo, ele ia me dar maior força, ele ia botar um beat, mas não diria que seria uma música para tocar numa balada, mas falar assim: ei, pai, bota um vocal aqui, escreve aqui um negócio para mim que eu quero fazer um som. Com certeza ele ia topar, e ele ia dar uma modernizada assim, usar uns aparelhos mais modernos, uns sintetizadores daqui da nossa época. Com certeza, não tenho sombras de dúvida. Ele era uma pessoa muito curiosa, né? Meu pai gostava de tudo quanto era estilo. Tenho certeza. Ia ser maior curtição. Eu penso muito isso, se ele estivesse vivo, né? Como é que seria? Quantos papos a gente ia bater? Quantas ideias a gente ia trocar? Porque eu era muito pequenininha, né? Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Eu vim morar no Rio com ela. Meu pai ficou em São Paulo e quando ele veio a falecer, eu tava com 8. Então a gente teve convivência, assim, né? Tenho muita lembrança de criança, né? Mas assim, adulta já, poder sentar e trocar uma ideia com ele, ia ser muito especial. Com certeza ia ser muito bom se Raulzito ainda estivesse vivo, podendo explorar toda essa criatividade e grandeza compartilhada com toda essa sua vontade e genialidade.
Vivi, fique aí com a gente que a gente volta no próximo bloco, porque aqui o som não pode parar. E como diria Raul, o negócio é rockão antigo. Então separamos 2 rockabilly aqui para vocês. A primeira, Rock Around the Clock, do álbum 24 Maiores Sucessos da Era Rock, de 1973, seguido por My Way in Trouble, de Raul Roque Seixas, de 1977. Rádio Fiscar, escute diferente. De volta com Vivi Seixas aqui em nosso programa Pluct Plact Zoom. Continuamos com a nossa sequência de perguntas. Vivi, como você descreveria a personalidade e a filosofia de seu pai? Olha, a personalidade, choquem vocês ou não, o meu pai era um cara muito humilde, assim, de uma humildade e uma generosidade gigantesca, assim, capaz, se você falasse, Raulzito, eu gostei, pô, maneiro teu óculos, man. Ele fala, você gostou do meu óculos? Toma aqui pra você. Ele não tinha apego nenhum, sabe, com coisas materiais. Tanto que tem uma história que ele passou, acho que foi em Nova York, né? Que ele viu um cara passando fome, ele foi lá e deu o casaco dele pro cara. Ele era uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito humilde. Tratava todo mundo de igual para igual. Não importa se você era rico, se você era pobre. Era uma pessoa muito tímida, muito na dele. Falava baixinho, não gostava de escândalo, não gostava de confusão. Era uma pessoa muito amorosa. E é engraçado, né, que a gente vê esse Raul doidão, maluco beleza, no palco. Mas ele era bem oposto, assim, do que... E um excelente ator, né? Ele dizia que era tão bom ator, que se passava como cantor. E todo mundo acreditava, isso é maravilhoso. E a filosofia de você ser feliz de verdade, né? Respeitar o próximo, acreditar no que você quer, nos seus sonhos, nas suas verdades, do respeito pelo outro. Acho que essa era a filosofia dele, né? Sempre pregando amor. É mole não, tá pra nascer um sujeito igual a ele. Muito orgulho, muito... Quando me perguntam como é que é ser filho do Raul Seixas, eu recebo muito essas perguntas, sabe? Essa pergunta. Muito orgulho e muita honra, é o que eu costumo responder. Agora falando um pouco sobre a família de Raul Seixas, né, que quando veio a falecer você tinha apenas 8 anos, era uma criança. Eu queria saber sobre o seu contato com o seu avô paterno, Raul Seixas Varela, que veio falecer há 2 anos depois da morte de Raul, em 1991. Inclusive chegou quando você nasceu em 1981, escreveu uma música para você, Acalanto para minha neta Vivian. E contatos também com a sua avó paterna, Maria Eugênia dos Santos, que veio a falecer em 2002, ou seja, você já era uma mulher de 21 anos. E assim como seu tio Plínio dos Santos Seixas, irmão de Raulzito, irmão mais novo e único irmão dele, como era esse contato com a família de Raul? Essa contradição cultural, visto que a família de sua mãe, Kika Seixas, era carioca e a de Raulzito era baiana, ou seja, era muita tapioca misturada com feijoada carioca. Conta pra gente. Contato com a minha família Seixas. O meu avô, Raul Varela Seixas, eu tenho poucas memórias, porque eu era bem novinha quando ele faleceu, né? Meu pai faleceu, eu tinha 8, então quando meu avô faleceu 2 anos depois, eu tava com 10. Então eu tive pouco contato, lembro pouco do meu avô. Da minha avó Maria Eugênia eu lembro mais. Minha mãe e ela eram muito amigas, sempre mantinham contato, sempre escreviam cartinhas, sempre se ligavam. Eu ia a Salvador visitá-la, ia visitar minha avó. Ela era doida por mim, minha avó Maria Eugênia, e eu doida por ela. Ia visitar meu tio, então eu tenho mais lembranças da minha avó e tive mais contato com ela. O meu tio Plínio, a gente se fala até hoje,
Volta e meia a gente se encontra. Ele é, assim, a pessoa mais próxima que quando eu tô por perto, assim, eu fico olhando pra ele e fico, assim, babando. E o sotaque, né? O sotaque baiano, que é uma delícia, que ele me chama de Vivinha. Ô, Vivinha. É bom demais, eu me emociono toda vez que eu tô perto do meu tio. Ele é uma figura, ele é muito engraçado. Você sabe que ele tem 2 filhos, né? O Ivan e o Fabinho, que são meus primos. E eu contando pros meus primos que o meu pai tinha um personagem que ele inventava, que chamava Capitão Garfo. Que muita gente conhece essa história do Capitão Garfo, né? Capitão Garfo era primo do Capitão Gancho e roubava minhas bonecas pra botar no congelador. E aí eu contando essa história, conto muito essa história, porque eu pergunto pra mim das lembranças que eu tive do meu pai, né? Capitão Garfo. Aí um dia, eu tomando uma com meus primos, assim, lá na Bahia, meu primo falou, o Ivan, falou, Vivi, vem cá, lembra aquela história? Todo emocionado me contando isso. Lembra aquela história do Capitão Garfo, que seu pai fazia com você? O meu pai fazia igualzinho com a gente, só que ele contava a história do camarão que usava óculos escuros no fundo do mar. Então é uma coisa de família mesmo, né? Eles se amavam muito, meu tio Plínio e meu pai. Eles eram melhores amigos. Meu tio Plínio sofreu muito, muito com a perda do irmão. Muito mesmo. Então, é uma pessoa que eu tenho muito contato até hoje. E que mais? E em fevereiro, eu passei 20 dias em Salvador. Pela primeira vez na minha vida, eu fui passar uma temporada grande em Salvador, revendo os lugares que meu pai passou. Eu fui no Cine Roma, fui visitar o Cine Roma, que virou uma igreja. Mas fui lá visitar. Fui em alguns lugares, né? Foi de onde meu pai percorreu. E você não vai acreditar. Coincidências, eu digo assim, entre aspas, porque coincidências não existem pra mim. Eu fiquei hospedada no mesmo prédio que o meu pai morou, na rua Euclides da Cunha, no bairro da Graça. Olha que loucura. Eu fiquei hospedada assim no 7º andar e o meu pai morou com toda a família no 5º andar. E foi assim muito. Você chega no prédio, já tem uma placa escrita: aqui morou Raul Seixas do ano tal ao ano tal. E então já começou assim a minha viagem para Salvador. Foi realmente assim, foi uma viagem, um resgate da minha ancestralidade. Porque já chegou assim, eu entrei no primeiro Uber que eu peguei tocando Raul. Aí, uau, coincidência, né? Tá. Aí de repente eu descobri 2 primos meus por parte da família Seixas. Um deles é o proprietário desse apartamento que eu fiquei hospedada, tá? Eu descobri recentemente esse meu primo, que coincidentemente comprou o apartamento que era da minha família Seixas. Olha que loucura. E aí eu fui visitar, né, esse apartamento que minha família morou. Quem tá lá agora é o síndico do prédio. Quando eu entro no apartamento, eu me acabei de chorar. Foi muito emocionante, porque o meu tio Plínio falei, tio, eu vou no apartamento. Ele falou, eu lembro do piso, era uma sala grande. Primeira sala era o escritório do seu avô, onde ele corrigia as provas. O outro era o nosso quarto, à direita, papapá. E eu fui entrando naquele apartamento e sentindo tanto a minha avó, meu avô, meu pai. Foi muito emocionante. O síndico, o dono do apartamento, tem todas as escrituras até hoje, assinadas com a letrinha do meu avô. Então essas coisas começaram a acontecer muito fortes em Salvador, sabe? Eu tá passeando assim, de repente passa um barco assim, escrito Água Viva. Vários toques, assim, eu entrei num ônibus pra ir pra uma outra cidadezinha, né? Quando eu entrei no ônibus, qual era o nome do motorista? Elvis. Sabe, umas coisas começaram que eu dava risada sozinha, assim. Era ele, era o meu avô, era minha avó, era todo mundo ali, super feliz que eu tava, né, conhecendo e resgatando mesmo as minhas origens, assim. E aí, quando eu fui pra essa outra cidade, que era em Barra Grande,
eu conheci a família da minha avó, Maria Eugênia, que são os Gantuá. Olha que loucura. Outro lado da família que eu não conhecia. Muito bacana, são pessoas muito especiais. Tem um hotel boutique maravilhoso lá em Jorge Leite, chamado Vila Candu. Pô, Vivi, tá muito legal essa conversa, trocar essa ideia, poder ouvir todas essas histórias contadas por você. Lembrando aos nossos ouvintes que esta entrevista continuará no nosso próximo programa, o tempo ficou curto, mas fiquem aí ligados, pois ainda teremos Vivi Seixas no próximo bloco e ao final do programa tocaremos 2 músicas de sua produção artística. Dando sequência a nossas músicas, temos agora Super-Heróis, do álbum Guita, de 1974, e a música Eu Sou Egoísta, do álbum Nova Eon, de 1975. Rádio Fiscar, escute diferente. Vivi, outro dia fuçando ali na internet, eu me deparei com uma frase sua em uma entrevista, dizendo, abre aspas, Raul era um cara careta, fecha aspas. Conte melhor essa história pra gente. Eu acho que eu me equivoquei na palavra careta. A palavra certa seria conservador. Como meu pai veio de uma família tradicional baiana, ele gostava dessa coisa de ser o provedor da família, ele gostava da ideia de casamento, de educação para as filhas. Eu acho que eu me expressei mal quando eu falei a palavra careta, seria conservador. E é engraçado, né, que mais uma vez é como se fosse 2 personalidades, né? No palco, aquele cara revolucionário, e em casa ele gostava dessa onda de ser pai, de ser marido, né, que vinha aí bem mesmo dessa família tradicional baiana. E quais são as suas músicas favoritas de Raul Seixas e por quê? Assim como o seu álbum preferido também. Ai, essa é difícil, perguntar as minhas músicas preferidas de Raul. Mas eu posso te falar que algumas, né? Eu amo Por Quem os Sinos Dobram. Foi uma música que eu escutei muito, uma fase da minha vida, aquela fase que eu tinha decidido seguir a carreira de DJ, na música eletrônica, né? Eu fui para um caminho oposto do que os fãs, né, do meu pai esperavam e gostariam que eu fosse, né? Eu acredito que eu tive que ter muita coragem para seguir o meu caminho. Então essa música realmente foi muito especial para mim, me deu muita força. Outra também nessa época que me marcou bastante foi No Fundo do Quintal da Escola. Mas eu amo Água Viva, eu amo Carpinteiro do Universo, Medo da Chuva, Segredo da Luz, Coração Noturno. Ai, meu Deus do céu, é difícil. E álbuns preferidos, coincidência ou não, eu gosto dos álbuns da época da minha mãe, da Kika. Metrô-Linha 743, Raul Seixas, o da capa azul, da Eldorado, e Abre-te Sésamo. São os meus preferidos. Bom, Vivi, mais uma vez agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso programa, mas infelizmente ele vai chegando ao final, o nosso tempo é curto, mas eu lembro nossos ouvintes que essa entrevista continuará no nosso próximo programa, e para finalizar eu deixo aqui 2 músicas de sua produção artística que, sem brincadeira, na hora que eu pus para tocar, eu arrepiei, tamanha emoção de ver tamanha qualidade musical presente nessa produção. Deixo aqui com vocês então Rock das Aranhas e Super-Heróis. Rádio Fiscar, escute diferente.